tarde, meus irmãos. Desculpem o atraso. Um problema no Face mesmo, não foi comigo, não. Eu estava aqui presente às 3 horas. Boa tarde, Fernando, Margarete, entraram juntinhos. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Leandro. Tudo bem, garotão? Ei, Tânia, boa tarde. Ricardo, boa tarde. Rita, boa tarde. Rosa, boa tarde. O Facebook mudou a forma de se entrar para fazer o vídeo. Ei, Beth, boa tarde. Foi seu aniversário recentemente. Se desculpa eu não ter te cumprimentado. Minha vida está um pouco atribulada essa semana passada. Feliz aniversário. E Amanda, boa tarde. Juliana Sana, boa tarde. Boa tarde a todos, né? Fico feliz em estar aqui. Pois então, o Facebook mudou alguma coisa na configuração e eu não consegui entrar. Aí eu tive que descobrir o que o Facebook queria, né? E ele mudou realmente, me informando algumas coisas, tipo assim, tem 16 pessoas assistindo, 2 curtiram e tem 14 comentando sobre o assunto. Umas mudanças que queiram ou não queiram, me pegaram de surpresa, porque você tem que fazer umas marcações de caixa e eu não estava percebendo o que tinha que fazer. Boa tarde, Lucinda e André, tudo bem? Ei, Pati. Meus irmãos, antes da gente iniciar, e a gente vai iniciar sugerindo, né, aos nossos irmãos que, se quiserem fazer um estudo aprofundado desse que eu vou falar hoje, vocês precisam ter 4 referências para os estudos que eu fiz, se vocês quiserem seguir depois e estudar, né? Eu usei no capítulo 3 do livro Pão Nosso, o capítulo 18 do livro Palavras de Vida Eterna, eu usei o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, Bem e Mal Sofrer, e eu usei o Evangelho de Lucas, todo o capítulo 9. Então, nós vamos fazer nosso estudo baseado nesses capítulos, sabe? E isso tem ajudado, né, a mim neste momento que eu estou passando. Por quê? Porque com as palestras que a gente faz aqui, eu venho buscando muito o estudo dos livros. E eu estou dando a referência dos livros para vocês buscarem, dentro daquilo que eu vou falando, também um aprofundamento desse conhecimento, sabe? É interessante e eu estou gostando muito. No outro momento também, eu tenho um grupo em que a gente faz alguns estudos, né, de obras, igual o do Gastão. Fazer pequenos grupos seria muito interessante para os médiuns da nossa casa, né? Pequenos grupos em que nós possamos estudar o Evangelho. Então vamos nessa forma, né, do livro Pão Nosso, capítulo 3, do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 18, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, Bem e Mal Sofrer, e o Evangelho de Lucas, né, todo capítulo 9. Então, eu tenho que dar antes boa tarde para a Pati, para a Lucinda eu já falei, para o André também, para a Neidezinha querida do meu coração, para a Denise. A Neide não entrou como Neide não, mas eu vejo aqui que eu reconheci a Neide, porque está falando assim, a Neide é que comentou aqui embaixo, né? Então, todos são queridos do meu coração, tá? Eu não tô fazendo asepsia de queridos, não. Vamos começar fazendo uma oração.
uma oração pedindo a Deus que nos ilumine, que nos que derrame sobre nós a sua luz misericordiosa, bondosa, que permita que nessa tarde, nos estudos, possamos, todos nós, aqui reunidos, receber as energias do plano superior, que o nosso Pai possa derramar em nossos corações a paz e a esperança em dias melhores, em dias mais tranquilos, não querendo dizer ao Pai que desejamos trabalhar menos, mas pedindo ao Pai que possamos trabalhar em equilíbrio. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Eu tenho que falar das dificuldades, né? E Alessandra, boa tarde também. Para você, Darcy, boa tarde. Marcelina, boa tarde. Eu tenho que falar das dificuldades que eu tive um pouquinho antes também de eu colocar isso ao vivo. Caiu um raio enorme, forte mesmo, do lado de casa. Eu agradeci a Deus porque não queimou nada, mas nós temos que tomar nossos cuidados, porque pode ser que venha a se repetir isso, e se cair, a gente fique tranquilo, mas eu vou fazer o máximo para voltar, tá bom? Nós vamos falar sobre arar, semear e colher. Nós vamos fixar mais num ensinamento de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, capítulo 3, que se chama O Arado. Aí, ó, o raio aqui, já chegou agora mesmo. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, quando nós estamos falando do arado, né, nós estamos falando do arar. Com arado, nós aramos a terra. Aqui, como Emmanuel, nós vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Jesus usou vários símbolos nos ensinamentos dele. Não somente o arado, mas também as sementes, o lírio, o grão de mostarda, as árvores, as aves dos céus, a serpente. Quando ele precisava fazer um ensinamento, ele utilizava de símbolos. E nesses símbolos dos peixes, ele passava o ensinamento. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens, poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós, e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Depois que o arado passa na terra, depois que ele faz o serviço e a semente é jogada no solo, e a semente é colhida, chega
até nós, em nossas casas, pães e os celeiros guarnecidos. Boa tarde, Marilene, também. Então, nós estamos. Eu vou contar um. Eu tenho um casal de amigos, sabe? Que trabalham com café. Ambos são agrônomos e moram na cidade de Ariado. Ela, na profissão, se preocupa com os cuidados na plantação do café, manutenção e colheita do café. Ele trabalha como agente facilitador na venda do café. É um casal, Rodrigo e Eduardo. É, é, para que os produtores do café não saiam perdendo. Isto é, tem sempre alguém querendo comprar café com preço mais barato para vender mais caro, né? E esse meu amigo, Rodrigo, ele serve para os produtores como se para que eles não levem prejuízo nessa venda. Enquanto que Eduarda mexe, né, na área de plantio e colheita de café. Esses dias a Eduarda ganhou um trator, né, para ajudar na colheita do café dela. Não é dela, né? Ela trabalha numa fazenda, ela não é dona da fazenda. Numa colheita do café. Ficou muito feliz com o presente, digamos, porque ela ganhou na qualidade, ganhou no tempo, então ela ganhou em tudo que ela precisa para ter um trabalho melhor. Todos os mínimos cuidados, né, no plantio do café são exigidos para esses plantadores, né, agricultores, que se desdobram e sacrificam todo o seu tempo para que o café, no final das contas, chegue até nossas mesas. Há todo um trabalho cuidadoso entre o trabalhar a terra de modo correto, aproveitar todos os insumos, tratar bem o solo e as plantas de café, prazos corretos, preocupação com o tempo, com as chuvas, com a seca, saber colher o café e isso tudo para auxiliar na próxima colheita, porque o café é aquela história, você colhe hoje e já precisa pensar na próxima colheita. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Washington. É, Saber colher o café auxiliará na próxima colheita. Saber viver uma vida auxiliará na próxima reencarnação. É muito parecido com isso. Esse símbolo que eu usei, né, de saber colher o café como se fosse saber viver uma vida, era o que Jesus fazia, usava de símbolos para ensinar. Eu acho isso tudo muito legal. Você planta um pé de café e vê daqui a um tempo o pé carregado de frutos, um verdadeiro milagre de Deus, que a gente não sabe. A gente não imagina o verdadeiro milagre de Deus que é um pé de café. Que os nossos olhos não percebem tudo o que está por trás disso que está acontecendo. Alguém separou as sementes, eu até notei, alguém separou as sementes, alguém arou o solo, alguém plantou as sementes, alguém cuidou das plantas e do solo, alguém colheu as sementes, alguém separou as sementes das boas, das médias e das ruins, alguém separou essas sementes boas, médias e ruins para a venda, alguém comprou umas sementes, alguém queimou as sementes no fogo, uma parte foi moída, a outra parte ensacada em grãos mesmos. Alguém negociou com o supermercado. Alguém comprou do supermercado. Alguém colocou o produto na prateleira para que eu, Renato, fosse a um supermercado e encontrasse o produto que eu queria. Atrás do café que eu compro no supermercado, existem centenas de milhares de pessoas trabalhando para que esse café chegue até mim. E começou num simples arar o solo. Quantos milagres não aconteceram em nossas vidas quando Jesus chegou e começou a arar os solos dos nossos corações? Quantas pessoas se envolveram, espíritos de luz,
no nosso crescimento espiritual? Quantas são as pessoas que estão envolvidas na nossa estada aqui hoje, no planeta Terra, nós como encarnados? Quanto será o número de trabalhadores, amigos nossos, que cuidam de nós, para que a nossa semente produza muitos frutos, para que não entre em nossos caminhos muitas chuvas desastrosas e nem secas que nos arrasariam? Quantas pessoas nos ajudam para que nós tenhamos a possibilidade de ter uma reencarnação bem feita, bonita? Quantas? Há poucas semanas nós conversamos sobre uma parábola que dizia isso aí que eu disse agora. Em palavras também bem entendíveis, né? Quem quiser ver no YouTube é só procurar Jesus exemplo em nossas vidas, né? E tá lá, parábola da semente que brota da terra. E Jesus disse assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse, de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra, por si mesma, frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a colheita, a ceifa. Então, a partir do momento que nós colocamos uma semente na terra, eu imagino a felicidade que é como um agricultor chega e fala: nossa, a semente brotou. Sabe o que eu lembrei disso? Eu lembrei de uma passagem que eu tive na minha infância. E eu acho que vocês também, muitos de nós aqui tivemos essa passagem, né? Como foi fazer brotar uma semente de feijão num algodão molhado, né? Para mim foi uma sensação incrível, porque só de eu lembrar, né, a sensação quando minha mãe mostrou para mim que eu tinha deixado uma semente de feijão num algodão molhado, fechadinho assim, minha mãe mostrou e falou assim: olha aqui o brotinho. Eu fiquei maravilhado. Boa tarde, Bernadette. Eu fiquei maravilhado, né? A felicidade que eu tive, a felicidade do agricultor que, que teve também quando ele se aproveitou e viu no solo a semente brotando, me faz lembrar, e nos vamos fazer lembrar, duas passagens, duas parábolas de Jesus que dizem assim: a felicidade daquele homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, e quando ele a acha, ele faz uma festa para os amigos. Ou a felicidade da mulher que perdeu uma dracma e varre a casa e fica contente ao achá-la, né? Então, assim também o Pai fica feliz, o nosso Pai, Deus, nosso Pai, fica feliz quando uma das suas sementes eclode em nossos corações. Sinal de que o ensinamento finalmente brotou, né? E é esse o trabalho que nós temos que fazer. Permitir que a semente do Evangelho brote em nossos corações. A Neide falou na quarta-feira sobre a parábola do semeador, né? E nós estamos aqui lembrando que Jesus coloca em nossos corações uma semente todos os dias, e espera que ela brote. Mas só que fica faltando que ela cresça e frutifique, porque o trabalho de crescimento e de frutificação é nosso, né? Também. Mas imagine do que adiantaria uma árvore cheia de frutos que não fosse colhida e não servisse como alimento. Não cumpriria seu mandato, apodreceria no pé, caindo ao chão, alimentando os vermes. Então, nós temos um adendo a fazer,
uma pergunta e uma coisa para a gente meditar lá na frente. É assim: o que ficou faltando na minha semente de feijão para que ela desse certo? Ela não tinha terra, não tinha profundidade. A água no algodão logo secará e o broto não crescerá. Isso é falado na parábola do semeador. Né? A parábola do semeador diz que Jesus plantou a semente, um no solo seco, um outro com pouca terra, e essa com pouca terra cresceu e logo morreu porque não tinha terra. Então, como que é o nosso coração? Vamos meditar então, né? E aí a gente volta ao primeiro ponto lá do texto, que diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lançar mão do arado é trabalhar. Mas o que ele quer dizer com olhar para trás? E o capítulo 9 de Lucas, ele é todo dizendo o que seja olhar para trás. Então, segunda a primeira relação de textos que nós temos para estudar, então, é o nosso capítulo 3. A segunda nós já vamos passar para Lucas capítulo 9. Né? O que fala no capítulo 9? O que significa olhar para trás? O capítulo, né, fala assim: uma pessoa chega até Jesus e diz: eu te seguirei até onde quer que vás. Aí Jesus responde a ele: as raposas têm tocas e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Era um aviso a ele: o trabalho que eu tenho a fazer exige que nós nos desliguemos do mundo inteiro. Eu não tenho nem onde encostar a cabeça. Avisando a ele dos perigos que ele ia passar. A outro Jesus propõe. Jesus chega para outro e diz: segue-me. Aí esse responde: permita-me primeiro enterrar meu pai. Aí Jesus replica: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Olha, mais um trovão. Então, eu estou avisando que pode ser, se acontecer, paciência, eu volto, tá bom? Jesus replica: e quando um outro lhe diz: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa, Jesus responde: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para ver, não é apto para o reino de Deus. Então, esse é o final do capítulo 9. Mas ainda há outro, né, ensinamento de Jesus que nós vamos falar agora. Que Emmanuel explica muito bem no livro Palavras de Vida Eterna. Né? Há uma outra passagem um pouco anterior a essas, com o título Condições para seguir Jesus. Seguir a Jesus. Isso está na Bíblia de Jerusalém, tá bom? Que diz assim: dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, nós já dissemos que Emmanuel explica esse texto, né? Quem, é, é, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto é, 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 de ver o reino de Deus. Existe uma outra passagem que no capítulo 9 diz assim: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Então tá bom. O que nós vamos é, é, é,
entender sobre esse texto. Duas atitudes são essenciais. Tudo que eu estou dizendo aqui está escrito nesse Palavras de Vida Eterna, capítulo 18. Duas atitudes são essenciais àquele que deseja seguir Jesus. A primeira é que tomemos a nossa cruz redentora. E a segunda é que sigamos com ele. Emmanuel é muito claro na mensagem que ele diz, porque ele fala assim: e nós até imaginamos fazer isso, né? Mas só que em parte e em momentos diferentes em nossas vidas. Imaginamos receber nos ombros a cruz dos sacrifícios diários, mas fugimos do Cristo. Ou pretendemos percorrer os caminhos do Cristo, recusando o madeiro das obrigações que nos cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Então, o que adianta alguém ter frutos se deixa os frutos apodrecerem no pé? Aqui diz: o que adianta você dizer que aceita o sofrimento se, no momento em que você está andando, a agressividade e você é agressivo, desditoso, espalha o desânimo e o azedume por onde passa? Isso não é, na verdade, aceitar o sofrimento. Aqueles segundos que dizem seguir o Cristo dizem assim: os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes. Detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrezoado enternecedor. Quer dizer, quando chamados, para mim também, isso com certeza serve muito para mim. Quando chamados a falar do Evangelho, fazem bem, mas na hora de chamar para trabalhar e aceitar os sacrifícios, as dificuldades da vida, fogem. Querem só o Cristo, mas não querem as responsabilidades de viver no mundo. Porque tem o homem no mundo, e nós temos que viver conforme o homem no mundo. Aí Emmanuel continua: se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre, devemos não nos esquecer de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção, e burilando com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem. Não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar fé. É imprescindível viver cada dia segundo essa fé salvadora que nos orienta o caminho. Aquele que ara não deve olhar para trás, voltar ao passado do homem velho. Deve estar focado 100% no trabalho, a realizar consigo mesmo e com o Cristo. Arando, sim, semeando constantemente, recebendo as sementes das boas mensagens e dos bons ensinamentos do Evangelho, e colher uma colheita justa com o seu real esforço praticado no longo de uma existência ou de várias existências. Porque nós temos que estar cientes que após terminar essa nossa existência, com certeza haverá a colheita. E nós temos que estar cientes de que essa colheita é justa. Nós vamos colher aquilo que semeamos. Por causa que tudo vem com o real esforço que nós tivemos no planeta Terra. Tanto na parte do Cristo, quanto na parte da vida junto com os seres humanos, os encarnados, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui nós temos que lembrar, e aqui eu estou falando sem estar escrito mesmo,
de uma passagem, de uma palestra que eu ouvi do Divaldo Pereira Franco, foi referente à conversão a conversão de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho se converteu depois de ter ouvido um sermão em que era citado o capítulo 9 de Lucas. Santo Agostinho vivia uma vida devassa. E depois que ele ouviu, ele falou: nossa, que homem é esse? Que está falando do Cristo, que exige tudo. Não serve metade, não serve 90, não serve. Ele quer tudo. Então ele fala: ou Jesus por inteiro ou nada. Não se pode, segundo o ensinamento de Jesus, amar a dois senhores. Não se pode amar a Deus e a Mamon. Ou você ama um e odeia o outro, ou você ama um e despreza o outro. Então, para Jesus, se você quiser seguir, ele disse isso para todos eles em palavras diferentes. Eu preciso de você por inteiro, não pela metade. Parece até uma música, né? Ei, Zilda, boa tarde. Marlene, boa tarde. Patrícia, boa tarde. Então, Jesus precisa da gente por inteiros. Então, quando alguém chega e fala assim, deixa primeiro eu fazer isso, Jesus fala assim, não, não pode primeiro fazer isso. Eu quero você por inteiro. Ah, deixa eu enterrar os mortos, que meu pai faleceu. Não. Deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quando Jesus diz, né, eu vou te seguir, ele fala assim, olha, se você olhar para trás, não vai entrar no reino de Deus. Então, o arar, ele exige que você esteja em cima do arado, olhando para frente, e não olhando para trás. Olhar para trás não é a forma como Jesus espera que nós tenhamos as nossas atitudes. Jesus sabia que muitos ainda não estavam em condições de segui-lo, por isso lhes mostrava as dificuldades. Ao mancebo rico, né, que tem outra passagem do Evangelho, ele diz assim: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Então o mancebo foi e falou assim: eu não sou capaz de fazer isso, vender tudo o que tenho e dar aos pobres. Eu já sei tudo do Evangelho, mas não sei vender tudo. Eu não consigo sair da parte material da coisa. Então Jesus disse: não vai ter jeito. O Miramês, em seus livros, revelou que ele era esse jovem mancebo rico, né? Esse mancebo rico que chegou perto de Jesus e falou assim: eu estou pronto, o que falta? Aí Jesus diz: vai, vende tudo, o que tem, dá aos pobres e me segue. Ele não foi capaz de fazer isso naquela época. E por que nós agora estamos colocando a ênfase no capítulo 9 do Evangelho de Lucas? Porque todo o capítulo é sobre pegar o arado e trabalhar com disciplina, aceitando os encargos que a terra nos traz, como dificuldades que temos a enfrentar todos os dias para que a tarefa não fique abandonada. Emmanuel, no primeiro texto que nós lemos lá na frente, no capítulo 1, ele diz: o arado é pesado. A nossa vida, ele está falando do arado, é o nosso dia a dia, é a nossa vida, sabe? Como instrumentos nas mãos de uma existência corporal. Pensem assim: o arado é pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Nós precisamos uns dos outros. Provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras, nosso coração, e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Mas também ele diz no final: um arado promete serviço. É promessa. Ele promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto,
repetimos, né, que foi dito lá no início, não devemos esquecer que depois do arado vem a semeadura, e depois vem a colheita, e depois vem o pão no prato, e depois vem um celeiro guarnecido. Exige o quê? Serviço e disciplina. Vamos mirar aqui na figura do Chico Xavier, né? Chico Xavier, o que ele deu a nós foi serviço e disciplina. Não lhe faltou serviço e teve uma extrema disciplina. Aflição e cansaço. Prestemos atenção. Aflição, cansaço, sofrimento nasce de algum processo de dor. Ninguém está isento das dores, né? Ninguém está isento das dores. O sofrimento é opcional. Isto é, quando começamos a lamentar pelo processo que estamos passando, reclamando, ficando azedados, ficando de mau humor, é porque não estamos aceitando esse sofrimento. Então ele não é um sofrimento real. E o que Emmanuel diz é isso, né? Os cristãos primitivos entravam nos círculos romanos cantando hosanas aos céus, sabendo que passariam por momentos dolorosos. Mas o que os movia era a certeza da mensagem do Cristo, que havia passado pela crucificação e saiu do corpo abençoando e perdoando como a todos nós, como ignorantes, sem uma palavra que denotasse sofrimento. Os cristãos primitivos, peraí, só um segundo. Os cristãos primitivos davam testemunho da ressurreição de Jesus e sabiam o que lhes aguardava no final da luta, porque eles combatiam um bom combate. Aquela entrega aos leões não era uma entrega passiva. Se entregar porque assim era pedido, não. Eles compreendiam o que estava atrás daquilo tudo. E aceitavam, mesmo não entendendo a causa, aceitavam o efeito. Fé que os movia até aquele momento em que se entregariam em nome de Jesus ao suplício com os leões. Assim eles teriam um prêmio da vida bem vivida, que Emmanuel chama de pães no prato e celeiros guarnecidos. Nós, alguém, eu não sei se já foi chamado, ou já ouviu falar nessa frase, que espírita gosta de sofrer, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Eu já ouvi falar muito nisso. É porque a doutrina espírita é muito lógica na sua explicação e põe uma lógica, uma ciência em cima de cada explicação. Se nós estamos passando por esses momentos de sofrimento, é porque tem um motivo. Então não adianta, vamos dizer assim, espernear. Não adianta xingar, não adianta revoltar, não adianta nada. Porque isso não vai adiantar. O espernear, o se revoltar, o ficar magoado, até de mal com Deus, apenas vai fazer com que você retorne para fazer e cumprir isso novamente. Aceitar essas condições de sofrimento, muitas vezes, com fé e resignação, é dizer ao Cristo: eu tô contigo e não abro, vamos dizer assim, nas palavras. Eu estou com os teus ensinamentos, estou com tua luz, eu estou com tua energia que emana no meu coração, que brilha no meu coração, então eu estou contigo. Então, quando Cristo, aí nós vamos numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, bem e mal sofrer, que diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra.
quer sejam ricos nos tronos, quer moem na palha, sejam pobres. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de dificuldades, cheia de tribulações. Por que a vida se apresenta para nós cheia de tribulações e dificuldades? Às vezes nós pensamos assim, nossa, será que a justiça de Deus está correta em colocar nas mãos de algumas pessoas tanta dificuldade e nas mãos de outras pessoas tanta facilidade? Será que Deus está certo nisso? Né? A gente sabe que no processo de semear e colher, há aqueles que merecem passar por determinadas situações, há aqueles também que necessitam passar por determinadas situações. Nós estamos, sim, nós todos, sem tirar nem pôr, com as mãos no arado. Nós estamos vivendo a vida. A mão no arado, ela é, a cada momento que você levanta e sai da cama, você está com a mão no arado. Não há possibilidade da gente abandonar o arado. O que nós fazemos é que o arado deve seguir numa linha reta para frente. E nós ficamos olhando para trás, lamentando, lamuriando, olhando para a casa do vizinho ao invés de olhar para a nossa casa, olhando para o vidro do vizinho ao invés de olhar para o nosso vidro, olhando para as atitudes dos vizinhos e ao invés de ficar olhando, nós nos distraímos e o arado não anda. O arado não faz o trabalho que ele tem que fazer, que é arar. O tema da tarde diz isso. Arar, semear, colher. Eles são verbos. Na língua portuguesa são verbos. Verbos querem dizer ação. Nós temos estudado já há semanas os verbos semear e colher em abundância. Por exemplo, a semana passada mesmo nós dissemos: de Deus não se zomba. O que o homem colhe, o que o homem semeia, ele colhe. Então, o que nós passamos em nossas vidas, o que a humanidade neste momento de pandemia está passando, na nossa fé, é o resultado de o homem ter semeado para chegar a essa situação. Essa situação aconteceu porque houve uma coletividade semeando. E há agora uma coletividade colhendo. Então, se de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele colherá, é muito claro, né, que viver é um processo de semear e colher. E se nós formos casar, semear e colher com as mãos no arado. Só que é o seguinte, você pode chegar e deixar o arado encostado.
Se você deixa o arado encostado, boa tarde, Cristiane Pires. Deus abençoe. Se você deixar o arado encostado, o que vai acontecer? O arado vai enferrujar, o arado vai apodrecer, o arado vai se perder. Que você não vai assumir as consequências das vezes que o seu arado, ou que o meu arado, ou que o nosso arado ficou parado num canto, enferrujando e desperdiçado? É lógico que tudo tem suas consequências, é lei de causa e efeito. Diariamente nós somos os semeadores daquela parábola que a Neide falou na quarta-feira. Irmãos necessitados frequentemente batem à nossa porta, pedindo socorro, consolação, auxílio. E em atendendo-os através da palavra e do socorro material, uma grande proposta de semeadura aparece à nossa frente. É essa a forma que nos foi dada de semear bem, né? A essas pessoas que aparecerem à nossa frente, derramemos sobre elas sementes em abundância. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Ontem eu tive no meu grupo de estudos, eu tive um exemplo magnífico que me tirou assim, me tirou assim um nó na garganta, né? Quando alguém disse assim, que foi falado numa das nossas reuniões, né? É, é, íntimas ainda, que quando você estiver na sua casa e vamos dizer assim, o seu marido e o seu filho eles estiverem é, é, em comportamento desequilibrado, eles estiverem dando problemas, não fique com raiva, abençoe-os, derrame sobre eles as suas bênçãos, que essas bênçãos vão chegar ao coração dessas pessoas. Aquilo que eu ouvi foi muito bonito, sabe? Porque me tocou bem profundamente quando a resposta que nós temos que dar ao mundo, a proposta que o Cristo nos ensinou de dar ao mundo, não é reclamar do mundo, é dar paz ao mundo. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. A proposta que nós temos de Jesus para nós é que onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Olha, onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, é uma proposta muito grande de semear. São muitas boas sementes que nós temos em nossas mãos. Não é possível que nós as desperdicemos com lamentos, com lamúrias. É hora da gente parar de olhar para trás e seguir o Mestre. Seguir mesmo. Mas só que nós não estamos isentos de viver. Nós vamos ter que continuar morando onde nós estamos morando. Nós temos que continuar vivendo com as pessoas que nós vivemos. Só que ao invés de ralhar com elas, ao invés de xingar, ao invés de lamentar, ao invés de brigar, nós somos chamados a abençoá-las. Nós somos chamados a perdoá-las. Nós somos chamados a amá-las profundamente do fundo do nosso coração. Mas também somos o terreno a receber a semente, porque vira e mexe nós estamos sendo presenteados com a semente do Evangelho que chega até nós. E nós, dependendo da qualidade da terra de nós mesmos, nós receberemos a semente e ela brotará, e frutificará, e crescerá, segundo a parábola da terra que recebe a semente. Isso aí, a semeadura é uma escolha, e a colheita é necessária, com certeza. E se essa necessidade existe, por que não plantarmos então, sabendo disso? Olha,
eu tenho uma entrada enorme aqui, né? Antigamente eu tinha mais cabelo aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Eu sou a cópia idêntica do meu pai nessas entradas, sabe? Então, eu poderia dizer, eu já estou careca de saber, sabe? De que a colheita é obrigatória, que a colheita é livre e a semeadura é obrigatória. Mas eu ainda continuo escolhendo sementes erradas. Vocês lembrem do semeador de café? Os plantadores de café, eles separam as sementes assim. A semente boa vai para quem vai para exportação. Não, nem chega para nós. A semente média vem para nós. E a ruim também vem para nós. Tem café muito ruim que nós costumamos comprar, tem café médio e tem café bom. Mas o melhor não vem para nós. Então, por que nós não escolhemos as boas sementes? É isso mesmo, Isabel. A colheita é certa. Se eu tenho capacidade de entender a mensagem do Cristo, dizendo que eu tenho que perdoar, por que eu não perdoo? Porque eu não quero. Porque eu não tenho vontade. Porque eu não tenho capacidade de ainda aceitar essa proposta. Então eu tenho que receber os frutos do meu não entendimento. Porque se eu não entendo e me esforço, vem alguém e me ajuda. Mas se eu não entendo e não quero me esforçar, eu não recebo a ajuda. Eu recebo a ajuda da dor, do lamento, do sacrifício que vai vir e vai me acordar. Diz Emmanuel no capítulo 3 ainda, para terminar, é necessário, pois, que o discípulo sincero, tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade. Porque assuma as responsabilidades. Na luta edificante, porque a luta é edificante. Sem dele retirar as mãos do arado, né? De modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. A terra de si mesmo é o nosso coração. Então, a partir do momento em que nós retiramos a mão do arado, nós tiramos e deixamos de ser responsáveis. Então, nós temos que assumir esse tirar as mãos. Diariamente, nós colhemos das coisas que fizemos, das coisas que pensamos e das coisas que deixamos de fazer. Eu sou responsável nesse arado da responsabilidade, né? Por aquilo que eu fiz de bom, por aquilo que eu fiz de mal e por aquilo que eu deixei de fazer que gerou um mal. Então, muitas vezes, estar isento também é semear. Ficar em cima do muro também é semear. Ficar em silêncio também é semear. Dependendo do tipo de silêncio, não aquele silêncio de ouro que se pede ao cristão no momento em que ele adentra uma casa religiosa, para ele mesmo se internalizar e levar seu pensamento a Deus, muitas vezes nós somos chamados a falar e nos calamos. Ao mesmo tempo, somos a foice que atua em nós mesmos, retirando de nós tudo que precisa ser ceifado, como nosso egoísmo, nosso orgulho e nossa vaidade. Não se enganem, como eu não devo me enganar. Não é Jesus que vai vir aqui e tirar a erva daninha do orgulho do meu coração. Não vai ser Jesus que vai transformar o meu egoísmo em altruísmo. Não. Não vai ser Jesus que vai retirar a minha vaidade e vai passá-la para ser, quem sabe, humildade. Vai ser eu num trabalho diário, constante, que vou pegar essa planta do egoísmo e arrancá-la da terra que nasce do meu coração. Hoje nós procuramos falar mais do arado, porque talvez nós tenhamos de dar hoje mais atenção ao arado do que ao semear e colher. Mas a atenção é tripla. Tanto devemos olhar
no momento de arar, de pegar a enxada, de pegar o ancinho e trabalhar o solo, sem deixar ele de lado, olhando para o trabalho que nós estamos fazendo. E nós esperamos, certamente, que todos aproveitem essa grande oportunidade que a todos nós é dada e que Deus possa nos abençoar nesse caminho. Nós terminamos o nosso encontro dessa tarde. E conforme nós recomendamos no início, né? Peguem esses livros que nós comentamos, Pão Nosso, capítulo 3, Palavras de Vida Eterna, capítulo 18, Evangelho de Lucas, capítulo 9, e Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, Bem e Mal Sofrer. Estudem isso juntos para ver se vocês chegam a essa conclusão, né, a esse trabalho que eu convido vocês. E outra coisa, segundo até nós conversamos ontem, vamos fazer mais grupos de trabalho entre os médiuns, entre nós, vamos juntar pessoas que queiram estudar juntos. É de uma ajuda muito boa, né? Um grupo pequeno, às vezes, falando sobre o Evangelho, né? Que tal? Nós só falamos isso no início, nós vamos falar isso também no final. Já falamos agora no final. Então, louvada seja a luz que nos uniu, nos une e nos unirá sempre no amor do Cristo. Que o nosso Pai Celestial derrame sobre todos nós, que aqui estamos presentes, compartilhando, dividindo nossos sentimentos, nossas emoções, que esses sentimentos e emoções sejam banhados pelo amor do Cristo. E eu possa, e nós possamos, levar todas essas energias boas às pessoas da nossa família, aqueles que convivem conosco no aprendizado do amor e da paz. Como nós dissemos, obrigado à nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, e louvada seja a luz que nos une no amor de Cristo. Que assim seja. Boa tarde a todos. A Tânia está dizendo, nesses dias de tanta tristeza, o arado tem muita importância. Nos exige muita cautela para a semeadura. Sim. A Aldaci também está falando, conte comigo nos grupos. Muito bem. Nós vamos ficar sabendo se alguém quer montar grupos, Daci, e nós te convidamos. Vamos fechar, então, a reunião de hoje agradecendo a presença de todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.